Estou de frente hoje com o cara que vai nos explicar direitinho para onde vai ou deveria ir cada centavo dos impostos que o povo brasileiro paga todo dia, toda hora, a cada minuto. Samidana é economista, consultor de empresas e professor da Fundação Getúlio Vargas. O Sami conhece algarismos como poucos. Mais do que isso, os números para ele soam como música, que é outra de suas grandes paixões. O que faz o dinheiro público do Brasil ser tão ineficiente? Ano passado, o brasileiro pagou mais de 1 trilhão e 500 bilhões de reais em taxas municipais, estaduais e federais. Mas olha em volta e diga honestamente se você vê esse dinheiro sendo aplicado em serviços que venham a melhorar a sua vida. Ô Sami, muitíssimo obrigada por ter vindo. Olha, em novembro do ano passado foi publicado um estudo e eu fiz aqui lição de casa mesmo, hein? Eu, como todo o brasileiro, como quase todos os brasileiros, entendo muitíssimo pouco de economia, o que é uma burrice de minha parte. E acho que de todo mundo. Os números assustam, mas eu quero entender, porque é a minha vida que está sendo afetada. Então, eu vou ler mesmo bonitinho tudo que eu tenho para falar com você. Em novembro do ano passado foi publicado um estudo mostrando que o Brasil está em último lugar no mundo no chamado Índice Retorno de Bem-Estar à Sociedade, que é o IDH, é isso? Exatamente. Que mede o impacto dos impostos no Índice de Desenvolvimento Humano dos países. Como é que a gente fica em último lugar, Sami, pagando mais de 1 trilhão de reais? Olha, acho que tem que ter uma avaliação. Quando você compara com os países mais ricos, não é muito justo, porque mesmo que o governo não faça nada, o país já está estabelecido, já tem segurança, já tem educação. No entanto, a gente perde para os nossos vizinhos latino-americanos. Argentina, Uruguai, México. Na verdade, de todos os pesquisados, a gente perde para todos. Então, é só pensar num país que tem uma economia suficiente para ter os dados fáceis, faz a conta, a gente perde. E aí vale primeiro um ponto, que economia e finanças faz parte da vida de todo mundo, quer o telespectador goste ou não. Então é melhor entender um pouquinho. Infelizmente, no segundo grau a gente estuda matemática, química, filosofia em algumas escolas, mas não tem umazinha disciplina de economia e finanças. Sai algumas pessoas com o ensino médio completo e totalmente despreparado. Mesmo alguns ainda com pequeno acesso a um ensino superior, ainda assim tem essa limitação. E aí vira um mar de oportunidades para produtos que são muito predatórios e uma ineficiência dos impostos, como você mesmo comentou. Bom, então responde para mim. Para onde vai esse dinheiro todo? Olha, onde vai que a gente nunca mais percebe que fez algum bem para a gente? Olha, as áreas que a gente chama estado do bem-estar, preocupações específicas do estado, é segurança pública, em que os números não animam muito. Educação, saúde e outras coisas como transporte, estradas. São as áreas normalmente de interesse público. Aqui os serviços são ruins e caros. Por exemplo, as pessoas de classe média que têm possibilidade de pagar uma educação, uma saúde privada, pagam. Então, você paga 2 vezes, porque você paga a primeira vez para o governo, como o governo não faz o que deveria fazer, você paga ainda uma segunda vez. E aí não há quem aguente. Para você ter uma ideia, a gente fica quase 150 dias do ano, ou seja, 5 meses do ano. Quando chegar no final de maio, você está acabando de pagar o governo. Você começa a trabalhar para você. Quer dizer, você está dizendo, em outra linguagem, você está dizendo que o tanto que a gente paga de impostos por ano equivalem a 5 meses de trabalho diário nosso, é isso? Exatamente. Só que para esses serviços, que muitas vezes, dependendo das possibilidades, você paga mais uma vez. Então, se você computar uma classe média que tem alguns serviços como segurança, educação, até lazer e transporte privado, às vezes você fica 10 meses do ano para esse estado de bem-estar e só 2 para, de fato, o que você teria uma autonomia total sobre o seu patrimônio. O chamado lucro, não, renda. Renda. Um dos conceitos que a gente pensa, quando eu pago um serviço,
eu pago mensalmente. Mas as pessoas esquecem que também tem que se remunerar. Uma vez que a aposentadoria do governo provavelmente não é suficiente para manter a mesma qualidade de vida. Bom, agora me explica por que é que nós não temos o mesmo índice de desenvolvimento humano, vamos colocar assim mesmo, de outros países próximos ou distantes, tipo Portugal, por exemplo, com quem a gente se identifica muito. Olha, infelizmente a gente vem de um país de um histórico de ineficiência e corrupção. Então, parte do dinheiro tem esses desvios todos que eu, como cidadão e pagador de impostos, fico revoltadíssimo. Mas então eu gostaria que a grande população ficasse também, porque eu também fico. Porque quando falam, fulano desviou dinheiro público, me parece que, no geral, a população olha para isso como uma paisagem, não percebe enquanto ela está sendo afetada particularmente. O dinheiro é nosso. O dinheiro que o dinheiro não é falam dinheiro de ninguém, não, o dinheiro é da sociedade. Por exemplo, um tema atual, a Copa do Mundo. Não adianta construir estádios a preços gigantescos que nunca vai retornar em benefício para a sociedade. Eu, por exemplo, não quero pagar uma Copa do Mundo em que não fique uma herança, ou pior, fique uma herança maldita de dívidas e de um passivo que demorará muitos anos ou gerações para ser recuperado. E é isso que vai acontecer? Eu temo. À medida que as coisas não ficam prontas, o governo vai sancionando e gastando mais. O Pan-Americano teve inúmeros problemas. Veja, eu acho ótimo o futebol, a festa, eu acho que é uma paixão do brasileiro, mas isso não justifica imprudência. Isso não justifica a falta de transparência e nem um processo mais frouxo. A população tem que se indignar quando isso acontecer. Por exemplo, na África do Sul, que não faz tanto tempo, eu tive a oportunidade de ir lá logo após a Copa. A Copa foi em julho, eu voltei lá em dezembro. Tinha uma porção de hotéis totalmente desativados, foram gastos bilhões de dólares que poderiam ser revertidos para problemas que tem em Joanesburgo, por exemplo, e não foram. Então, espero que isso não aconteça. As nossas cidades têm problemas estruturais e não podemos esperar um milagre da Copa do Mundo. Bom, mas então, eu interrompi você para falar dessa indignação que eu não vejo acontecer. Estava falando do sumiço do dinheiro público. Esse dinheiro, você disse que nós não temos o IDH semelhante ao dos nossos vizinhos, por exemplo, porque aqui, você disse que a nossa cultura é outra. Dois fatores, a corrupção, e aí a população deveria ficar muito indignada, e também com o segundo fator que também merece indignação, que é a ineficiência da alocação. Muitas vezes o gestor público gasta de forma ineficiente. E aí contrata mal, não exige dos funcionários, tem uma gestão que jamais aconteceria na esfera privada. Eu acredito que a melhor forma é você gerir a esfera pública com a mesma força da esfera privada. As pessoas têm que ser eficientes, sendo para o governo ou não. Os preços pagos pelo governo têm que ser os mesmos do que na esfera privada. E a cobrança também. A gente tem esse estigma, e infelizmente é verdade em muitos casos, que o funcionalismo público é mais acomodado. Não deveria ser. Ao contrário, quando você trabalha para o governo ou para a sociedade, você deve trabalhar com mais ímpeto ainda, porque você está ajudando o país. Eu, por exemplo, decidi ser professor justamente por enxergar uma falta de formação e tentar ajudar a sociedade, porque chega uma hora em pesquisa, após ter feito doutorado, PhD, que você está escrevendo para 5 pessoas. E aí eu resolvi ir para mídia, escrever para jornal impresso e outros veículos, para justamente ter esse impacto. Então, eu acho que todos temos responsabilidades. E muitas vezes o brasileiro deixa isso no segundo plano. Aquele brasileiro cordial, não vai dar tudo certo. Neste momento, a sensação que o brasileiro tem, e por toda uma fama adquirida nesse instante fora do país, porque já que tem um mundo em crise do outro lado, na Europa e tal, o brasileiro está se sentindo muito rico. A qualidade de vida melhorou para a chamada classe C, que ascendeu, não é isso, não? Exatamente. Agora, eu quero saber, vamos para as finanças.
De repente está havendo uma euforia, está todo mundo emprestando dinheiro. Exatamente. Vou citar de novo duas coisas. A primeira, tem um índice que chama índice iPhone, parecido com o índice Big Mac. Você mede o poder de compra. Um paulistano, em média, demora 106 horas para comprar o iPhone. Enquanto 106 horas de trabalho. Precisa de 106 horas do trabalho médio, da renda média do paulistano para comprar o iPhone. Já o nova-iorquino, apenas 27. Dois fatores. O custo aqui é muito alto, tem impostos, tudo, mas o lucro é muito alto. As empresas querem ganhar muito mais do que ganham em outros países. Falando do iPhone, aqui em São Paulo, no Brasil, custa R$3.000. Nos Estados Unidos, custa $800. Meio dólar a 2, em média, R$1.600. Mas não é que o cara te vendeu lá, fazendo um favor lá, ele paga imposto, ele tem a margem de lucro lá, e o americano ganha melhor que o brasileiro. Então, por que é tão caro? A gente não pode se conformar e achar, não, o americano é mais inteligente ou mais eficiente. É que acontece que lá a sociedade policia mais e a concorrência é maior. Então, se você quiser cobrar um pouco a mais, você perde o mercado inteiro. Então, tem essa questão do custo Brasil e o lucro Brasil. E para a gente evoluir, de fato, precisa disso. Em relação ao endividamento, os dados preocupam. A nova classe média é formada por um grande acesso ao crédito, mas muitas vezes o crédito é muito caro. O crédito imobiliário é barato, só que os preços dos imóveis atingiram um absurdo. Eu entendo que tem uma bolha imobiliária nas principais cidades. Outra coisa, o crédito... Os juros bancários. Os juros bancários baixaram, cortaram pela metade o cartão de crédito. Mas dos países pesquisados, a gente ainda tem o maior spread bancário do mundo. Não estou falando de taxa básica. O spread é a diferença em que o banco paga quando você faz uma aplicação e quanto ele te cobra. A taxa, as modalidades de crédito mais usadas são, respectivamente, cartão de crédito e cheque especial. Ultrapassam 200% ao ano. Ao mês dá 9,38%. Se você investir durante um ano na poupança, você ganha apenas 5%. Então, é uma disparidade que lançam mão dessa falta de formação em finanças do brasileiro, falta de interesse pelo brasileiro da economia, e fica por isso mesmo. Então, assim como outros países, as empresas não são originalmente boazinhas. Se a população se contentar e não reclamar, vai continuar pagando o pato e o salário cada vez fica mais difícil de ganhar. Desde 2008, quando a crise se revelou, o presidente, à época, Lula, incentivou o consumo interno. Foi ótimo, a gente teve uma recuperação. Só que desde 2010, 2011 e 2012, a gente teve um desempenho pífio da economia. E continuam repetindo o mesmo remédio. Estímulo a consumo, estímulo a crédito. E as pessoas vão consumindo, se endividando. Os brasileiros consumiram o que podiam e o que não podiam. E agora já estão muito endividados. A inadimplência bateu o recorde, o índice bateu o pico ano passado em 23%, hoje está 21%, ou seja, não está tão longe do pico. O último dado da ANEFAC fala que 60% das famílias estão endividadas. Que dicas você daria para alguém não se endividar e manter suas finanças e dívidas em ordem? Bom, primeira coisa é ter um orçamento doméstico. Tem muitos softwares, aplicativos, mas a coisa mais simples, como se fazia antigamente, põe num papel. Quanto eu gasto em alimentação, quanto eu gasto... Haver e dever, como é que é? Haver e dever, é isso? A receber e a pagar. A receber e a pagar, é isso. Mas é o princípio da contabilidade básica. Qualquer pessoa que conheça aritmética simples, soma simples, pode fazer isso. E aí você vê quem são os gafanhotos do seu orçamento. Você vai ver que às vezes a gente gasta num celular um dinheiro muito maior do que se imagina. Outra coisa, se você adora restaurantes, vai num restaurante e paga, por exemplo, R$70 num prato e você tem dinheiro, não tem problema. O grande gafanhoto é onde você não está vendo que está indo o dinheiro, não está tendo um prazer nisso e está se endividando. Então, viver dentro do orçamento é um mecanismo muito saudável e ainda pouco aplicado. Não interessa só se a parcela cabe no bolso. Eu vou dar um exemplo. As pessoas pensam muito se a parcela cabe no bolso, mas às vezes entra num financiamento imobiliário a preços irreais, sendo que um financiamento de 30 anos dura mais do que a maior parte dos casamentos no Brasil. Você está casando com uma dívida. Só que você não pode ter uma separação total de bens. Parece um numerinho desse tamanho que lá no final é uma vida inteira e um
bolão de neve, isso? Um bolão de neve, e os marqueteiros, os financistas sabem disso. Então eles falam assim, olha, esse televisor custa R$2.000 e pode ser pago em 10 vezes sem juros. Só que o preço é irreal. O preço desse televisor, na verdade, é R$1.500. Então, ele embutiu R$500 de juros para você pensar, tá sem juros, uma parcelinha eu consigo pagar. Como você sabe se está pagando ou não juros? É fazendo uma pesquisa com afinco na internet e vendo qual que é o preço à vista. Não tem galinha morta, não tem almoço grátis, como se diz em finanças. Alguém tem que estar pagando por isso. Em geral, é o consumidor. É o consumidor que não conhece direito os seus direitos, né? Não sabe, não conhece a fundo, e não percebe. O que ler mal o noticiário? Seria isso? É ler mal, não conhecer Estou dizendo, ler mal no não entendimento da coisa ou ser tão cordial e afável que tudo vai se resolver? Certamente o brasileiro é muito afável. Por exemplo, muitos delegam ao gerente de banco a gestão financeira. Só que o gerente de banco, ele faz sempre o melhor para o banco. O gerente de banco, ele tem metas, ele tem uma série de produtos que ele tem que vender. E ele é um funcionário do banco, então ele faz sempre o melhor para o banco. E quase que invariavelmente é o pior para o cliente. Além disso, tem um problema que muitos especialistas têm uma falsa credibilidade. Economistas de banco, mais uma vez, muitos economistas especialistas de finanças não têm uma bagagem financeira. Vou te dar um exemplo. Eles falam, bolsa a longo prazo. Eu tenho um estudo que chama Pra Mim Você Mentiu, que eu pego 2.000 combinações, todas as combinações de 10 anos desde o Plano Real, a bolsa perde feio. Agora, tem alguns especialistas que são patrocinados por algumas instituições financeiras que têm interesses específicos, tem outros que simplesmente importam. Então, é um mundo muito preocupante, porque a mídia também dá uma credibilidade errada a pessoas que têm ou interesses muito específicos ou um despreparo. Isso, quem paga, mais uma vez, é o cidadão ou telespectador que fica ouvindo e anota como se fosse uma verdade absoluta. Mesmo o que eu estou falando, cabe ao telespectador checar. Nada substitui a educação. Perfeito. Aliás, educação que a gente poderia estar recebendo melhor a partir dos nossos impostos, por exemplo. Não seria muito difícil, sendo que o Brasil sempre amarga os piores índices em matemática e em compreensão de texto. Olha aqui, nós estamos terminando o primeiro bloco, de frente com o economista e professor Samidana. Nós vamos voltar em seguida. O Sami tem livros muito acessíveis, ele é professor, como vocês já viram. E ele tem aqui, olha, 10 vezes sem juros, saiba como se proteger das armadilhas do crediário e como passar de devedor para investidor. Isso você precisa explicar para a gente já. Daqui a pouco vou voltar para falar do fim do imposto invisível. Até já. De frente com Gabi. De volta de frente com Samidana. Não quero perder tempo nesse assunto. Muita coisa para perguntar. Só para terminar ou acrescentar a conversa anterior, o que aconteceu com os impostos na Coreia do Sul, que é um país que reconhecidamente fez um grande esforço de educação 30, 40 anos atrás? Olha, todos os países, não só Coreia do Sul, Japão e mesmo Estados Unidos, a população tem uma educação financeira incomparável com o Brasil. A questão de você tentar abrir os impostos faz com que a pessoa tenha consciência, olha, eu estou pagando isso e o restante é impostos. E os empresários brasileiros, muitas vezes, se escondem atrás dos impostos. Então, falam, olha, esse preço é assim porque é impostos. Aliás, foi bom você tocar nesse assunto. Você disse que nós buscamos o lucro de uma maneira particular e insana. Eu me lembro que, na década de 80, em entrevistas com as preocupações daquele período, alguém me disse uma vez que o empresariado brasileiro era reconhecido internacionalmente pelo excesso de lucratividade que ele buscava, que ele achava que abaixo de 2.000% não era qualquer coisa de lucrativo. Isso continua? Eu achei que tinha mudado. Continua, talvez não nesse patamar, mas continua muito. No início do Plano Real, a taxa de juros básica da economia era quase 50%. Então, imagina, você ficasse em casa dormindo, dinheiro rendia 50% além da inflação. Hoje rende 2%. Então, se antes você tinha que investir no mercado produtivo para ganhar pelo menos 50%, que era o que a gente chama de custo de oportunidade do dinheiro,
Hoje, acima de 2 já está valendo, porque se você ficar nas modalidades mais conservadoras, você vai ganhar 2, 3, não mais que 3,5% de juro acima da inflação. Só que os empresários resolveram não rever isso. Tem um estudo, por exemplo, que a gente pega os carros, o setor de automóveis, e tira os impostos. O Brasil continua na primeira posição de carro mais caro do mundo. Então, os empresários também, com esse imposto embutido, não fica claro o que é margem de lucro e o que é imposto. É muito fácil culpar o governo, que ele temos as razões para culpá-lo. Mas temos razões também para se indignar com algumas margens. Empresas que operam com baixo lucro em outros países, aqui no Brasil, sob o nosso sol tupiniquim, querem aplicar ganhos exorbitantes. Entendi. Reclamar, cobrar a boa utilização, o bom emprego dos nossos impostos do município, do estado ou do governo federal tem alguma diferença? Tem, alguns impostos são mais municipais, outros estaduais e outros federais. Por exemplo, metrô das grandes cidades normalmente é a esfera estadual. Pode haver parcerias, mas é uma preocupação estadual. Tem outros que são âmbitos federais, mas normalmente, hoje, já tem uma parte, por exemplo, conta de luz, já tem uma parte para cada uma das esferas. Não, mas eu estou perguntando se adianta alguma coisa reclamar numa esfera na municipal, na estadual ou na federal, se muda alguma coisa, a gente tem mais facilidade, mais acesso, mais resposta? Olha, todos os partidos políticos, independente do Estado, de quem está no poder, falam que são super transparentes, mas a gente vê o Senado não querendo divulgar seus gastos. Então, essa cultura e a falta de transparência é muito ruim. A reclamação individual não adianta tanto, mas não é por isso que vamos deixar de fazer. Mas acredito que um policiamento da sociedade constante é mais eficiente do que esporádico. Então vamos lá. Agora, em junho desse ano, vai entrar em vigor a lei que obriga a discriminação de todos os impostos nas notas fiscais. Os especialistas acham que isso marcaria o fim do chamado imposto invisível. Você consegue explicar para a gente isso melhor? E quais impostos terão que ser discriminados nessas notas fiscais? Que tipo de relação se espera do comércio? Você acha que essa lei vai pegar? Eu acho que a lei em si vai. A questão é, se o cidadão não tiver um interesse em descobrir e questionar, vai ficar do mesmo jeito que os bancos cobram juros. A informação está lá, ele te paga 5% numa aplicação e te cobra 200% ao ano quando você pega emprestado. Mas as pessoas continuam usando. Então, isso não substitui a falta de educação e você ficar refém da ignorância quando você não tem interesse ou uma preocupação social para onde está indo o seu dinheiro. Afinal, se você não tiver a preocupação, não vai ser um terceiro ou um quarto ou o governo que vai ter. Olha aqui. Essa lei está na Constituição de 1988, levou praticamente 25 anos para ser regulamentada. E eu vi uma tabela assustadora, Sami, porque mostra, por exemplo, que o imposto representa 44% do preço de uma garrafinha d'água ou de um refrigerante. E eu fico imaginando o que justifica um disparate desse. A cachaça branca de uma marca conceituada tem 88%. Eu ainda pensei assim, talvez por ser álcool, para desestimular o uso, sei lá eu. Então, 88% do seu preço ali representam impostos. Na cerveja, os tributos chegam a 55%. Eu fiquei imaginando se quem fez isso não estava embriagado. Mas venha cá. Por que esses impostos? Até onde ali é lucro? Como é que a gente vai conseguir distinguir o que do que? Olha, o governo faz políticas de incentivo ou desincentivo, por exemplo, a álcool, a tabaco, via impostos. Mas esse dinheiro precisa ter um destino. Na época da CPMF, era para saúde. Nunca foi. Não foi, não é? Não foi. Então, quer dizer, a transparência na hora de tributar não pode ser interrompida.
tem que ter um rastreamento do dinheiro se for investido de fato a preços de mercado, porque nada também, não adianta você comprar uma ambulância, como a gente já viu no passado, a um preço surreal, sempre mais caro, nunca mais barato. Então, esse rastreamento precisa ser feito. Esse imposto está destinado a isso? Será que foi investido de forma eficiente? A grande verdade é que o brasileiro, enquanto tem emprego, não se importa muito que o PIB está indo por água abaixo, que o endividamento está crescendo. Vai chegar no estrangulamento. Quando chegar, as pessoas vão se revoltar. Mas aí eu ia falar, por que não se pensou nisso antes? Mas como é que se faz esse rastreamento, por exemplo? Ok, eu vou lá agora comprar, vou ao supermercado e aí vou receber obrigatoriamente essa nota explicando quanto é que eu estou pagando de impostos, não é? A porcentagem de impostos para levar aquele produto. Eu espero que as pessoas se assustem, pelo menos. Como é que eu vou rastrear esses impostos para saber onde é que eles foram parar? Bom, uma empresa, quando ela é listada em bolsa, ela tem que fazer um balanço em um jornal de grande circulação. O governo deveria fazer a mesma coisa. Eu arrecadei tanto, desse arrecadado eu gastei tanto com isso, tanto, e abrir todas as contas. Isso é interesse da sociedade. Existe uma abertura, mas não chega a ninguém, eu nunca vejo isso. Então, esse policiamento que se faz numa empresa, quando tem um acionista, deveria ser feito até maior por conta do governo. É um absurdo a gente achar, não, mas foram 5 milhões nessa conta, ou bilhões em outra, ou trilhões em outra. Eu quero saber, centavo por centavo, qual foi o gasto. Foi a preço de mercado? Então, hoje pela internet é muito fácil, mas eu acho que devia estar nos jornais de grande circulação. Isso é uma prestação de contas que eles me devem, eu estou pagando. A gente precisa ter esse tipo de desconforto, digamos. O brasileiro precisa começar a empregar parte do seu tempo e sua paciência para entender o que está acontecendo e para onde está indo o seu dinheiro, é isso? Infelizmente, quanto mais confuso, mais fácil de ter desvio. Quando suponha que você seja sócia de uma empresa, você vai querer checar os gastos. O governo, nós somos sócios. Nós sustentamos o governo com os nossos salários, impostos e outras taxas. Então, nos deve a prestação de conta. Esse negócio que todo mundo está policiando, eu não faço isso porque o outro policia, eu não faço isso porque dá muito trabalho, aí fica uma casa de ninguém, em vez de ser o que é de todo mundo, não é de ninguém, e fica por isso mesmo. Por exemplo, se não vão para o que nos interessa imediatamente, para a segurança, para a educação e para a saúde, de cara, vamos dizer isso, para o transporte, onde geralmente tem sido aplicados os nossos impostos? Por exemplo, incentivos... Tirando a corrupção, onde? IPI. Fizeram uma desoneração de IPI. Nos automóveis agora está voltando progressivamente, mas não no patamar mais alto. Eu, por exemplo, eu fiz uma pesquisa antes, o vendedor de carro, quando não tinha isenção, isso em 2012, em maio de 2012, começou essa isenção, ele dava descontos entre outras regalias no valor de R$7.000. Com o IPI baixo, ele acabou os descontos. Ou seja, esse imposto que é pago por mim, por você e pelo telespectador, está sendo usado para aumentar a margem, que já é enorme. Então, setores de pouca competição, você dá incentivos, na verdade ele não vai baixar o preço, porque o consumidor não exige e também não tem o que fazer. Telefonia, por exemplo, a gente tem um serviço de telefonia vergonhoso. É vergonhoso e muito caro. Nos Estados Unidos, por exemplo, um fale limitado custa em torno de R$150. Aqui custa mais de R$600 por mês. Que é isso que você falou? Fale limitado para qualquer operadora custa $70, desculpa, R$140. Aqui custa mais de 600. Por que isso? Então, até que ponto você está incentivando, de fato, e beneficiando a sociedade? Que garante que você não está aumentando o lucro de empresas que já ganham muito? Então, esse policiamento tem que ser feito, senão é ineficiente. Mas é só pela sociedade? Eu acho que a sociedade, os veículos de mídia, as instituições de ensino, como, por exemplo, a que eu faço parte, a Fundação Getúlio Vargas, tem que policiar. Mas o governo também precisa ter responsabilidade. Mas quando eu sei que alguém está me monitorando, a chance de eu fazer uma imperícia é muito menor. Entendi. Bom, mensalão vai mudar, você acha?
em 2012, o Brasil assistiu, ao longo de 2012, o julgamento do Mensalão pelo Supremo Tribunal Federal. Vimos ali penas atribuídas. Elas terão que ser cumpridas, espero. Você acha que isso vai mudar a partir de agora? Vai ajudar a mudar a mentalidade do brasileiro? Sem dúvida, ajuda. Eu estava vendo uma reportagem que a máscara do Joaquim Barbosa está sendo a mais vendida para o carnaval. A do Neymar ele proibiu, porque é esperto, tem um financeiro esperto por trás. Exatamente. Mas, claro que ajuda. Não acho que mudou ainda a visão do brasileiro, não acho que o brasileiro ainda é indignado, ainda é muito falado em chacota quando tem algum roubo, algum desvio, mas, sem dúvida, é um passo importante. Não adianta ser um evento único. Você acha que é possível a recuperação de dinheiro da corrupção? É muito difícil. Primeiro, porque os valores são estimados. Segundo, a gente sabe do que foi mal feito. As coisas que foram mais elaboradas, foram feitas em engenharias, provavelmente a gente não tem rastro. A gente ainda, outro dia, estava lendo que o Maluf ainda tem que devolver milhões que ele alega que não é culpado, e fica por isso mesmo, a gente não sabe. Eu não posso nem julgar porque eu não tenho as informações suficientes para ter uma opinião, porque também fica muito obscuro o que chega à sociedade. Uhum. Bom, termina aqui mais um bloco de frente com o economista Samidana. Nós voltamos logo mais para falar de música e felicidade e por que eles têm a ver com a forma como a gente encara a nossas finanças, a nossa economia, nossa vida. Já, já. De frente com Gabi. De volta para mais um bloco de frente com o economista Samidana, autor de Como Passar de Devedor para Investidor, um guia de finanças pessoais, né, e 10 vezes sem juros. Você, que é pianista também, que se interessa por música. Música tem tudo a ver com matemática, quer dizer, eu acho que você está super coerente. Você também abriu um curso de criatividade na Fundação Getúlio Vargas, que eu sei que hoje é dos mais procurados pelos alunos da escola. Por quê? Por quê? E quando você fala em criatividade, você acha que, eu imagino criatividade artística, é isso? Mas na criatividade, desenvolvendo esse poder de criatividade, de que eu acho que todos nós somos capazes, você acha que isso pode se refletir na maneira como encaramos a vida, os negócios e as nossas finanças? Olha, sem dúvida, a reclamação mais recursiva e presente dos recursos humanos das empresas, do pessoal de treinamento e seleção, é que as pessoas não são criativas. E muito se fala dos benefícios da criatividade, mas pouco se fala, e tudo bem, como que eu viro criativo? E aí eu tive uma passagem em faculdade de cinema, eu sou músico, estudo há muitos anos piano, e eu percebi que as áreas não são tão desconexas. Existe muito mais criatividade no mundo empresarial do que as pessoas imaginam, existe muito mais técnica e um conhecimento científico nas áreas artísticas, como música, como cinema, como, por exemplo, literatura, escultura e assim vai. Então os mundos não são tão independentes. Vou dar um exemplo. O iPod da Apple. Ele não é um produto inovador. O touchscreen já existia, o MP3 player já existia, tudo já existia. Mas foi de uma forma criativa que eles fazem um aparelho que custa um concorrente chinês R$40, vender a R$800. Então, você tem como vender e se comunicar. E cada vez mais, você entender o próximo faz com que você tenha uma equipe de trabalho mais cooperativa. As empresas já não estão pensando, aqui é trabalho e aqui é lazer. Então, muitas empresas já instalam academias e outros ambientes para as pessoas se integrarem. Por exemplo, na FGV a gente tem um núcleo de cultura e criatividade que eu tenho num coral, que é uma das atividades que a gente faz, seguranças, inspetores, secretárias, professores, alunos, e aí você tem a real ideia da comunidade que a empresa, no caso a Fundação Getúlio Vargas, vive.
E eu tento, através de exercícios muito simples, estimular a criatividade. Eu li um que você usa macarrão. Isso É isso? Você Tem usa macarrão e marshmallow? Tem um que não foi, quase nenhum foi criado por mim. Eu pego estudos científicos e tento Você adaptar. estudou no exterior? Eu estudei no exterior em vários lugares. A formação, eu sou professor desde os 21 anos, universitário, eu tenho 33, e desde então eu tenho estudado muito, não só didática, mas eu acredito que no mundo, nos últimos 100 anos, quase tudo mudou, menos o ensino. É um pouco estranho isso. A área que talvez estivesse mais ligada à pesquisa e inovação não mudou. Mas o do Marshmallow chama o desafio do Marshmallow. Grupos de 4 pessoas ganham macarrão, espaguete cru, ganham... Que pessoas, por exemplo? No meu caso, são alunos. Alunos de graduação. Agora, a gente está abrindo pela primeira vez a público o curso de criatividade com executivos. A gente já fez em algumas empresas, mas muito pontual. Agora é um curso oficial. Então, tem 15 minutos, ganha um macarrão, fita crepe, barbante e uma tesoura. E o objetivo é pôr um marshmallow mais alto, construir uma escritura do marshmallow. E aí, a grande maioria não consegue, faz a escritura... fazer uma torre de macarrão? Exatamente. Mais alta possível que sustente o marshmallow. Aí tem algumas coisas engraçadas. Tenho uma ideia, hein? Tem uma coisa engraçada. Os adultos são muito projetistas e eles vão pôr o marshmallow no final. Só que se deu errado no final, como são 15 minutos, acabou. Crianças do jardim da infância, instintivamente, elas vão lá e tenta testar. Então, quando ela chega numa altura, já está testado que sustenta o marshmallow. Que curioso. Então, a questão de testar, ver um feedback e continuar é muito mais comum em crianças do que em adultos. Não porque a criança seja mais inteligente, mas ela tem menos, tem mais liberdade com o erro. Então você, mas eu estou pagando mico, mas eu estou fazendo isso. Muitas vezes as pessoas deixam de fazer experimentos. Tem medo de errar, tem vergonha. Tem vergonha de errar, tem vergonha do que os outros pensam e deixam de fazer. E a gente vê que as pessoas se surpreendem. As coisas mais simples às vezes não são tão bobinhas. E as coisas mais complexas às vezes não são as mais importantes. No mundo empresarial, a técnica não é o mais importante. A comunicação, entender o próximo, o relacionamento, trabalho em equipe, dar soluções que são às vezes sustentáveis, resolvem problemas. Então, a ideia é mostrar como essas áreas estão ligadas. Eu toco piano, chamam de jazz, mas eu acho que é música brasileira, acho que é samba, bossa nova. Mas não importa. E você improvisa. O improviso é uma criação que você faz na hora. Às vezes fica muito bom, às vezes não. Mas eu estou tentando e ouvindo. Então, se deu uma nota lá que eu estou tocando e ficou estranha, eu não vou continuar e ficar batendo essa nota. Eu passo rápido. Então, assim como no mundo empresarial é importante você tentar, se der certo você continua, se der errado você para, as artes também trabalham com isso. O pintor não é que ele faz o quadro sem olhar para ele, só vai olhar como ficou quando acabou. Quer dizer, e na verdade, você também está falando aqui de pesquisa. É isso? Quer dizer, com outro foco, investimento em pesquisa, em possibilidade de pesquisar e chegar... Você está falando de criatividade, quando você fala em empresariado, você citou o iPod, e eu já me lembrei do Steve Jobs, eu me lembrei de talento, como é que se diz? Talento canalizado e sustentado para chegar a algum lugar. Claro, isso. É uma aplicação para a experiência, para o experimento. Exatamente, mas antes de você conseguir aplicar, você precisa estimular a criação. Então, tem uma parte do curso que os alunos têm que criar um stop motion, que é uma técnica de quadro a quadro. Eles tiram 1.200 fotos. E muitos falam assim, olha, eu vou pegar uma caneta e vou tirar a foto aqui. Eu falo, tudo bem, mas não quer dizer nada. Qual que é a mensagem? Então, as pessoas acham que, eu tive uma inspiração e faço. O profissional que trabalha com criatividade, por exemplo, o músico, ele está acostumado a resolver publicitário, só que às vezes em outras áreas, como economia, administração e direito, são cursos que tem na GV tem alunos disso, ele quer o problema, mas o mais difícil é você criar o problema para depois resolver. O filme funciona por conflito, o cinema, não existe filme sem trama. Ô Sami, eu vou terminar esse bloco, mas outra coisa curiosa que eu vi ele falando, ele disse, você citou uma experiência em que homens e mulheres vão se conhecendo. Você diz assim,
Como é que é essa história de homens e mulheres sozinhas que estão procurando o cônjuge perfeito? Como é? Que você tem que dizer talvez para quem você gostou mais até chegar... Exatamente. Você sempre tenta ficar no melhor possível. Só que se você ficar com o primeiro e não falar talvez para os outros, como saber que é o melhor possível? A gente tem um mundo de informação, sinalizações. Você nunca conhece uma pessoa absolutamente. E a economia, por exemplo, a revista The Economist não fala de economia, é uma maneira de se pensar o mundo. Tentar, nenhum economista acha que tudo é matemática, as relações humanas são matemáticas, mas a questão é você tentar explicar com modelos, com variáveis, com interações, por que algumas pessoas gastam R$800 num MP3 player da Apple e não pagam 40 num equivalente que faz a mesma coisa. Então, o humano não é um ser racional. E quando é racional, não é racional o tempo todo. Isso se aplica a relacionamentos, a términos de relacionamentos. Tem uma pesquisa, por exemplo, é o medo da perda. Muitas vezes o relacionamento está horrível, mas a pessoa vai perder. Mas vai perder o que exatamente? Ninguém gosta de perder. As pessoas dão pesos muito maiores do que para perda, do que para ganho. Então você está falando de medo. O medo é paralisador, é isso? Exatamente. E vale em criatividade também. Ok. E só para terminar mesmo, a busca do dinheiro você relaciona com a busca da felicidade? E aí eu pergunto, quem tem mais dinheiro? Os americanos têm mais dinheiro do que nós? São mais felizes do que nós? Não. Até um ponto, você é feliz. Por exemplo, se você passa fome e você tem dinheiro suficiente para se alimentar, isso vai aumentar muito a felicidade. Mas depois de um certo ponto, não é o principal direcionador. O humano olha muito mais o vizinho do que o que ele ganha de fato. Por exemplo, hoje se vive melhor, qualquer cidadão brasileiro com um salário mínimo vive melhor do que um rei do século XV. Ele tem uma expectativa de vida maior, ele tem alimentos mais de vários tipos, tem uma TV aberta com vários programas interessantes. Em todos os critérios, saúde é melhor. No entanto, ele não se sente um rei. Por quê? Porque o vizinho dele está numa situação melhor. Então a gente sempre avalia por comparação. E mesmo coisas simples, uma pessoa é bonita, é inteligente, é forte ou fraca? É fraco ou inteligente? Perto do quê? Não existe absoluto. Comparado a quê? É sempre Exatamente. isso. E a felicidade muitas vezes está na infelicidade dos outros. É muito cruel, mas alguns estudos mostram que é real. Oh, meu Deus! Para reforço de expressão. Então, terminando mais um bloco de frente com o economista, músico, professor Samidana. Nós voltamos daqui a pouquinho. Até já. De frente com Gabi. De volta para o último bloco de frente com Samidana. De esporte, você é bom? Dizem que quem é bom músico no esporte fica devendo. Olha, eu corria muito quando eu jogava futebol, hoje eu tenho medo de me machucar e não poder voltar a tocar. Vamos lá então, mas vai correr um pouco aqui. Dinheiro. É um meio. Riqueza. Conhecimento. Escassez. Coisas e pessoas interessantes. Imposto. Policiamento. Sonegador. Crime. Governo. Importante. Educação. A única salvação para uma nação. Lucro. Necessário, porém, deve ser policiado dentro de parâmetros. Medo. Do incerto, medo do desconhecido. Sonho. Uma educação e um país melhor. Felicidade. Música. Piano. E Samidana por Samidana? Tem de ser um lunático pro bem e pro mal. Pensar sempre no inatingível. Muito obrigado pela entrevista, Sam. Foi um prazer. E nós nos vemos no próximo programa. Até lá.